Olá, estamos começando mais um Quem Vai Ganhar, o podcast do portal go.com.br. Nessa edição, os convidados são Eduardo Sartorato, repórter político já há bastante tempo, com muita experiência, já cobriu eleições e acompanha a política de Goiás há um bom tempo. Hoje escreve no noticiatodahora.com.br. Ele está aqui com autorização, detalhada da CEL, Elisete Araújo. Não, ela está no céu mesmo. foi proposital. Convidado também, Frederico JB, também tem uma bagagem grande aí de cobertura política aqui no estado. Igual o Sartorato. Não, você esqueceu que o Sartorato é, inclusive, correspondente internacional. Exatamente. Morou na Europa. O máximo correspondente que eu fui foi Anápolis. Você considerar internacional? Eu acho mas beleza. Eu acho que eu acho que é extraterrestre. Passou do posto policial internacional. Internacional. Se a gente considerar que tudo que acontece no Brasil tem Anápolis no meio. É interplanetário, inclusive. Tem uma ligação com Anápolis. Então. Você sabe, né, Vacil? Anápolis é quase uma curva de rio, né? Ó, nós estamos falando com autoridade. Eu nasci em Anápolis, então tenho um carinho imenso pela cidade. Então nós estamos brincando aqui com a liberdade. Eu sou napolino, eu brinco com... Eu não sou goianiense, então eu fico mais no background, não vou falar muito de Anápolis. Não, deixa que nós vamos falar. Até porque Anápolis entra na conta aqui. Para mim, Anápolis vai ter, e está tendo já, uma importância muito grande na configuração do jogo eleitoral. A gente vai falar disso. Eu queria abrir o nosso bate-papo aqui, fazendo uma provocação que vai para todos nós, para a gente discutir sobre isso. Qual que é o confronto hoje político que sustenta a política goiana, a eleição? Nós já tivemos aqui Íris versus Marconi, já tivemos Santilo versus Íris, já tivemos Marconi versus Caiado também em outros tempos. Qual que é o grande embate que nós temos no estado neste momento? Daniel versus Marconi, Marconi versus Caiado ainda. O que vocês veem como esse principal embate? Eu vou dar espaço para o mais velho. Vamos pela ordem de idade. Para o mais novo, então. Bom, Vacil, eu acho que a questão hoje na política goiana é o caiadismo, né? Que governou o estado nos últimos 7 anos e 3 meses, vai completar 8 no final desse mês, e o bolsonarismo, que tem grande força aqui no estado. Enfim, todos os números de eleições, todos os prospectos para a próxima eleição mostram isso. São dois componentes muito iguais, assim, em termos ideológicos, direita, enfim, mas são os que estão disputando o voto. O Goiás é um estado direita, né? A esquerda tem muito pouco espaço aqui. Então eles vão buscar voto. E daí quem são os representantes deles, né? O governador Daniel Vilela, né? Que assumiu há pouco tempo, e hoje o representante do bolsonarismo é o senador Wildon Moraes. Então, para mim, esse é o embate. Daí você vai me perguntar, e o ex-governador Marconi Perillo? É um nome importante, né? Ninguém tem 4 mandatos à toa. Mas, segundo os números, pesquisas, tem uma rejeição muito grande. E essa rejeição, ela vai fazer com que ele vai ter que driblar essa rejeição antes de ser um candidato viável, no meu ponto de vista. Isso vai ser meio difícil. Puxando aí só dentro dessa conversa, tô lembrando aqui que você vai falando aí do embate. O Daniel tenta se posicionar à direita, o Marconi procura se posicionar à direita, o Wilder é o exemplo mesmo, já está há mais tempo ocupando esse espaço à direita. Agora, nós estamos falando de uma coisa assim, que há um tempo atrás o MDB não era tão direita assim. O Marconi é de um partido social-democrata, formado nessa veia. E direita aqui era Roberto Balestra, era o Caiado. Alcides Rodrigues. Era Alcides Rodrigues.
a direita que a gente está falando hoje não é a direita de algum tempo, parece. Não é a arena, Fred? Não, fazendo... Acho que a direita e a esquerda, se a gente falar em marca, assim, teve um rebrand que fala, né? Não sei se é o termo correto é esse. Eles me ajudam aí, mas vamos lá. Hoje, se você for falar em Goiás, você tem a direita raiz e a direita Nutella, inclusive. Você pode pegar aí, você escolhe, você encaixa, assim, esquece a esquerda, confronto com... A neo-direita. A neo-direita, Aí fica a critério de quem quiser remarcar, né, essas diferenças entre a direita, e eles disputam esse espaço. O que eu acho que é interessante analisar é que todos hoje consideram-se bolsonaristas. A direita está muito atrelada a isso, ao bolsonarismo. Isso. Então, assim, a gente vê o próprio governador Ronaldo Caiado, ele que é um cara que sempre se declarou de direita ainda, né, quando estava na UDR, né? Isso. E ele hoje precisa do bolsonarismo e sinaliza com o bolsonarismo de várias formas. E quando tenta, como candidato a presidente, se diferenciar, é tão sutil que você não consegue perceber que ele é o cara da direita que se diferencia dos bolsonaristas. E, ao mesmo tempo, tenta falar que é de terceira via, né? Ao mesmo tempo que flerta com o bolsonarismo. E as outras terceiras vias, a gente pegar as eleições anteriores, em momentos distintos, há uma diferença aí, né? Eu acho que o que diferencia o Caiado hoje é ele tentar falar que é de direita tradicional. Só que para ele se diferenciar ele se considerar e vender como discurso dessa direita tradicional, ele tinha que romper também com o bolsonarismo. E não consegue. Pois é, aí a gente tem o confronto, que é o tema que a gente abriu aqui. O confronto parece o mais forte de Goiás hoje, às vezes me dá essa impressão, é entre Caiado e o bolsonarismo. Né? É o que a gente viu estabelecido aqui. Não é com a esquerda, não é com o PT, não é nem com o Marconi. O Marconi está botando tá voltando à superfície agora. Voltando? Tem um amigo nosso que fala que é tipo o golfinho lá da Disney, né? Vai lá, dá um tchauzinho na superfície e mergulha. E mergulha de novo. Então, faz uma brincadeirinha e volta. Faz uma brincadeirinha lá e volta. Até hoje, uma coisa não se estabeleceu na superfície. É que quando você pega pesquisas, assim, pelo menos as pesquisas que a gente tem visto, ele ainda parece com um bom número, né? Atrás do Daniel, na frente do Wilder. Só que tem a rejeição, né? E a gente sabe quando começa a campanha, quem tem rejeição dificilmente consegue ir além, né? Então tem muitos exemplos de alguém que começa bem, 20%, 30%, que é um bom início, só que daí com a rejeição ele não consegue crescer durante a campanha, né? Esse número que ele apresenta nas pesquisas é recall, né? Nós estamos falando de um político que ficou 20 anos no poder, não de forma ininterrupta, né? Houve o governo Alcides, mas foram 4 mandatos, 5 mandatos, se brincar, do grupo dele, o grupo dele seguido, né? São 20 anos, São né? 20 anos que você... É muito tempo. E aí, para as pessoas que não estão ligadas em política, não estão sendo estimuladas à política, quando você pega uma pesquisa espontânea, o nome dele, e até mesmo estimulado, vai aparecer. E é recall pro bem e pro mal, né? Na rejeição ele lidera também. Lidera também, é o que o Sartorato falou. Assim. E assim... É porque quando a pessoa sai, 20%, 30%, às vezes ele se auto-engana, o candidato. Fala, quando começar a campanha eu deslancho. Só que tem rejeição, e a rejeição é o quê? O eleitor falando, eu não voto de jeito nenhum no candidato X. Então, para driblar isso é muito difícil. E a campanha é 3 meses. Assim, hoje em dia é um mês e meio. Mas assim, é porque um mês e meio antes da campanha já é uma campanha... já estamos em campanha, na verdade, né? Mas, assim, é pouco tempo, né? Então, isso é difícil. Eu acho que 2 números de pesquisa para falar, assim, que você tem que, eu acho que... Vocês podem me ajudar nesse sentido, mas acho que 2 números que eu acho que, nesse momento, tem que ficar atento. A espontânea, que eu acho que é o voto consolidado, né? O cara fala sem ser estimulado. E a rejeição. A rejeição, ela é consolidada também. O cara já recebe e fala assim, esse aqui, não vota. Quem está acompanhando pode fazer uma conta simples. Se você não tem uma opinião sobre uma coisa, você está ali aberto esperando que te convença. Então, tem uma abertura e um sentimento positivo aguardando. Agora, quando você já não gosta, não gosto de quiabo, pronto.
para te convencer, comer um quiabo, não, faz ele desse jeito, faz ele assim, é mais difícil. Sim. Não, para a pessoa tomar uma decisão de reverter a escolha dela, quanto mais vai aproximando da eleição, mais vai ficando difícil desse número se reverter. E o PT não consegue polarizar com ninguém aqui ainda, né? Não tem consegue. isso. Não consegue. O PT, a esquerda em Goiás é muito fraca em termos de... Enfraqueceu mais ainda. A gente vê nos anos 2000, quando Marina Santana foi candidata, teve, se eu não me engano, por volta de 17%, que é um patamar até razoável, e depois não conseguiu, teve candidatos, teve tentativas, mas não conseguiu decolar. E hoje ainda mais fraco ainda do que vinha sendo há uns 15 anos atrás. E vamos ver. Tem um bom nome, Adriana Corsa é um bom nome, deputada federal. Tem outro bom nome também do Edivar Madureira, na minha opinião, assim, vereador, mas ainda falta um pouco de experiência política para o Edivar. A Adriana já foi candidata a prefeita 3 vezes, deputada federal, tá mais na frente que o Edivar. Mas para romper essa questão da polarização não, mas do direitismo aqui, do conservadorismo do eleitorado goiano, eu não estou falando isso por mal, eu estou falando só que é uma característica do eleitorado goiano, é complicado. E o PT goiano não tem conseguido fazer isso de jeito nenhum. Sabe por que é uma coisa interessante? Você ia falar? Não, tem uma característica interessante se a gente pegar que nas últimas eleições, né, estaduais, o PT foi pífio o resultado, mas no segundo turno e no primeiro turno do Lula foi bom em Goiás. Né, para as características do Estado. O Lula vai além, né? Então, é isso que é. E aí, eu não sei, né? Acho que aí o marqueteiro pode falar melhor, né? Não falta do PT saber usar melhor o lulopetismo, né? O lulismo como um processo de catapultar com resultados melhores, de aproveitar a imagem desse fenômeno, né? Vamos dizer assim, político, né? E o Lula é um fenômeno político mesmo, histórico e tal. Aproveitar isso, né, para tentar recuperar a inserção política do partido, né, parece que nem o Lula, assim, não é nenhuma crítica, mas o Lula também não dá muita moral para Goiás, né? A gente vê aí que ele vem pouquíssimas vezes aqui, pequeno, né? O eleitorado é muito pequeno, apesar de ele estar do lado, né, Brasília do lado, se ele quisesse vir mais vezes, acredito que não teria problema. Ocupando o solo do nosso, né? Exato, vamos combinar. Exato. Assim, eu não estou falando nem do Lula, da presença do Lula, porque de fato o Goiás tem pouco peso eleitoral em termos de eleitores nacionalmente. 3%. Eu digo dos petistas, né, dos aliados do Lula, aproveitar a imagem que ele ainda tem, o recall que ele tem aqui, né, demonstrado inclusive nas últimas eleições, para melhorar o desempenho eleitoral. Pois é, aí tem algumas contradições, assim, algumas coisas curiosas. Por exemplo, o objetivo do PT é fazer uma candidatura aqui para poder defender o legado do Lula no Estado. Aí o partido não consegue chegar no nome. Já tem o espaço é todo ocupado pela direita porque a esquerda não se estabelece com um nome para fazer a defesa. O outro é o seguinte, só lembrar uma ironia. O pai da Adriana Corsa, Darcy Corsa, foi prefeito de Goiânia, muito bem avaliado na época, foi considerado um bom prefeito, tem uma história relevante, foi prefeito pelo PT. Depois, ele foi candidato a prefeito e era o favorito, foi favorito durante boa parte da campanha em 2000, em 2000, com apoio de quem? De Ronaldo Caiado. De Ronaldo Caiado, Pedrinho Abrão, que foi quando os 4 partidos que elegeram Marconi, né, PSDB, PPB, de Roberto Balestra, que era o grande líder na época, não era o Alcides, era o Roberto Balestra, o PFL de Ronaldo Caiado, e o PTB de Pedrinho Abrão, os 3 apoiaram Darcy Corsa e a Lúcia Vânia foi candidata pelo PSDB em 2000. Rachou a base. Acabou que quem ganhou não foi... Pedro Wilson, né? PT. Foi o PT que venceu essa eleição. Mas é uma outra curiosa. E aí nós entramos no outro ponto.
Não tem polarização aqui. De direita com esquerda, não é relevante nem nada. Mas hoje nós temos uma situação estabelecida que é Caiado, candidato a presidente, Lula, candidato a presidente, e Caiado em busca da polarização com o Lula, e o PT agora vai ter que ir também para o contra-ataque. Como é que a gente pode imaginar esse cenário aqui? O Caiado vai ser mais também, vai para o confronto com o Flávio Bolsonaro, que é o imediato do público em relação ao público de direita, ou a gente vai finalmente ver o PT indo para o embate com o candidato Flávio Bolsonaro, que é o Wilder Moraes, e também Ronaldo Caiado? Como é que vocês enxergam esse cenário? Nacionalmente? Aqui? Aqui? A partir desse embate nacional. Eu acho o PT... Aqui ele tem que buscar o Lula, né? O Lula é o presidente, o Lula é o cara que está tentando conseguir o 4º mandato dentro da presidência. É muito difícil uma pessoa qualquer conseguir 4 mandatos, e ainda teve 2 eleições que ele ganhou, que a Dilma ganhou, mas ele era o cabo eleitoral, ou seja, venceu 5 eleições, né? Tá tentando vencer a 6ª. Então o PT tem que buscar isso, como o Fred falou. Agora, é muito difícil aqui você, mesmo com essa busca, por Estado ter um eleitorado muito conservador. Eu acho que o PT tem que inovar. Quando você está fora do jogo, o PT hoje está fora do jogo, em termos de vencer o governo do Estado, fora do jogo. Na hora que você está fora do jogo, você tem que inovar, você tem que ir para cima. Você lembra Marconi em 98, né? Tava fora do jogo, no início, bem no início, lá no início, todo mundo achava que o Íris ia ganhar de lavada, e eles inovaram. Pegaram o Nerso da Capitinga, vamos falar de panelinha, vamos falar não sei o quê, e deu certo. Ou seja, tem que, claro, inovar com pesquisa, com profissionalismo, mas inovar. Você está fora do jogo, tudo que você conseguir é lucro. Você que é um literato, não tem uma frase boa do Guimarães Rosa que fala que a vida exige coragem? Você já aperta, não sei o quê e tal. Tem uma frase. Eu acho que o PT falta isso aqui. E aí eu jogo uma pergunta para você. Como é que foi o PT na oposição ao Caiado aqui em Goiás? Não fez oposição. Então, porque é uma questão de comodidade. Eu acho que com o Daniel, por exemplo, eles dificilmente vão fazer, porque já tem uma relação histórica, já teve aproximações. Sim. Em outras eleições, inclusive com o pai do Daniel, com o Maguito Vilela. Então, acho que nesse aspecto, acho que tem um histórico aí construído que vai ser preservado até de olho lá na frente, né? Olhando que o Daniel deve ganhar. Com relação ao Caiado, acho que vai olhar muito mais para o cenário nacional. O Lula vai confrontar, interessa ao Lula confrontar agora o Caiado, desconstruir o Caiado agora? Então, talvez para o PT também. Então, assim, uma coisa acho que influencia a outra. E aí, por que falta de coragem? Porque eu acho que é isso, assim, se você quer se destacar, você tem que fazer isso que o Eduardo falou. Falou assim, não, vamos para cima, vamos questionar o governo Caiado, vamos ser aquele PT de antes daquele PT pragmático que ganhou em 2002, né, a eleição. Então vamos ser aquele PT mais arriscado e tal. Eu não vejo nas ideias do PT essa vontade, essa coragem que o Guimarães Rosa, né, bem destaca no livro Grandes Sertões e Veredas, né, de que falta isso a eles, né. A guerra na direita, então, que em Goiás a direita. Dentro da direita. É a direita. O bolsonarismo... Com o Marconi entrando aí meio no viés também. Com um golfinho aí, vai e volta, vai e volta, porque eu acho que o Marconi ainda não conseguiu se estabelecer como candidato, inclusive, de oposição. Inclusive com discurso de oposição. Né? Aliás, o Marconi perdeu muito tempo, né? Isso até os próximos marconistas falam isso em off, né? Nos bastidores pra gente, que, assim, lá em 2018, quando o Zé Hélito tentou a reeleição e o Marconi saiu do governo, ok, ele ter disputado o Senado, sem problema, era o ex-governador, era um caminho normal. Perdeu o Senado aquela vez, em 2018,
tinha 2 vagas, inclusive, uma foi do senador Vanderlan e outra do senador Cajuru. Só em 2022 ele tinha que ter dado um passo atrás, ido para deputado federal, conseguido um mandato, feito oposição ao Caiado, o segundo mandato do Caiado, se estabelecido, né, como... Isso, talvez, provavelmente, ajudaria ele contornar a rejeição, que a gente está falando aqui desde o início. Mas não, ele tentou novamente o Senado, perdeu, a ideia era uma vaga, era mais difícil ainda, perdeu de novo, ficou sem mandato, saiu, ficou muito tempo de fora da política goiana, como o Fred está falando, de vez em quando ele vinha, fazia alguma coisinha, mas voltava, e agora vai tentar ser o governador. Assim, eu acho que assim, a trajetória do Marconi, desde que ele deixou o governo, é uma trajetória política muito desajeitada, muito sem estratégia. É desajeitada, e o time, cara, é incrível, né? Tipo assim, ele aparece quando, de repente, ele aparece por sorte ou azar, pelo time, né? Pela agenda setting dele. Aí vem um caso tipo esse do Banco Master, cara, que aí... E ele ainda, inclusive, ajuda ele mesmo, né? Quando ele vai dar uma declaração de que... dá uma resposta de que os 14,5 milhões que ele recebeu do Banco Master foi um complemento salarial, como é? Complemento de renda. Pois é, por que não dizer, não, eu fiz um trabalho e pronto. Então, assim, porque serviço prestado, se né? 14 milhões é um complemento de renda, imagina o que é a renda. Não é? Então, assim, mas assim, ajuda a quem? É a arte de fazer o que tá ruim piorar. Sim. É isso aí. E é isso que os marconistas falam, que o Marconi tá meio perdido, sabe? E não mirou um caminho e acha que aquele caminho é o correto e não ouve outras pessoas. Enfim, vamos ver o que dá. Pois isso. vamos combinar. O Wilder Moraes nunca fez discurso de oposição ao Caiado, muito pelo contrário. Quase era da base, era indiretamente da base, mas caiadista até há pouco tempo. O PT também nunca foi para o confronto direto com Caiado, especialmente nos últimos anos. E agora o Marconi Perillo vai para o confronto direto com Caiado, mas o discurso dele é o seguinte: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz VaptVupt, eu fiz ponte, eu fiz asfalto, o que não é um discurso de oposição, né? E não há um confronto direto com o Daniel, que é o que está no governo, que é o candidato oficial, tem a máquina na mão, máquina do governo, a máquina do MDB. Essa estratégia de Wilder, ou do PT, de Marconi, de ir o único que vai para o confronto, vai contra Caiado, e poupar Daniel, isso aí é bom para quem? Daniel. Daniel. Não, assim, você falou uma coisa sobre o discurso do Marconi, assim, e aí parece que não está antenado, inclusive, com o que acontece nacionalmente. Não sei se vocês viram o podcast do semana passada, o assunto, com o Felipe Nunes, em que ele toca num ponto pesquisas, das né? pesquisas qualitativas, né? Ele toca num ponto importante, que é a questão de alguns benefícios que o governo Lula deu para a população e resgatou outros, né, principalmente benefícios sociais, e que a população não considera como um benefício, né? Mas sim, não, isso aqui é um dever. Não angariou ao governo e ao Lula. Já está incorporado. É obrigação do governo. E eu acho que isso também vale. O cara, eu fiz o VaptVupt, ou o outro desmontou, eu fiz isso e fez aquilo. Olhar para o passado, achando que ou que vai resgatar isso, que vai entregar ao eleitor um benefício, acho que o eleitor não está mais olhando para isso, não. Para mim, o discurso é o seguinte: eu vou fazer isso, aquilo no meu próximo mandato, eu vou ganhar a eleição, vocês vão me colocar lá de novo e eu vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei fazer, eu já fiz lá atrás. Mas o foco tem que estar no futuro. Senão... O Disseu, numa entrevista que ele concedeu, agora eu vou lembrar para quem, ele fala isso. Acho que, se eu não me engano, acho que é para Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, isso. Ele fala que o presidente tem que apresentar um plano de desenvolvimento, não comparado à China, né, que é um quinquenal, que é de 50 anos, mas ele fala assim que ele precisa chegar por ele e falar assim: olha, nós precisamos pensar o Brasil futuro, daqui 10, para o futuro, daqui 10. Isso já é um conteúdo programático, e a gente
o José Dirceu, né, ex-presidente do PT e tudo, ele é uma figura que se tornou, que eu acho que já era pragmática, muito pragmática do ponto de vista político no PT, se tornou ainda mais na eleição de 2002, que elegeu a primeira vez o Lula. Então, se você observa ele já tem capacidade de antenar o que o eleitor quer escutar. É claro que não é só isso, né? Talvez seja um pouco abstrato, falando num plano decimal, sei lá, o termo correto aqui, mas de 10 anos e tal, mas ele quer apontar para o futuro, quer apontar para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. A impressão particular que me passa dos discursos é o seguinte: o Wilder não está fazendo discurso nenhum, porque está estabelecido em cima do bolsonarismo. Se o bolsonarismo levantar, o Wilder, ele cresce. Se não fizer nada, né, ficar uma paralisia ou ficar na briga interna que está, a gente vai tratar disso daqui a pouco, ele vai ficar onde está. O PT ainda não tem discurso, porque nunca fez oposição e não tem um candidato. E Marconi Perillo está fazendo uma ótima campanha para ser candidato em 2010. Só que nós estamos em 2026. De volta para o passado. É um ótimo candidato em 2010. O discurso dele é esse. O Daniel ainda não tem um discurso pronto. É o que parece. Porém, ele, com a perspectiva de governo, e talvez o governo esteja empurrando isso, porque ele esteve no governo, mas não foi governo totalmente, não era um governador. Então, ele fala mais em pautas para o futuro, tecnologia, modernização, aí começa a fazer um discurso mais para o futuro. Mas ninguém achou ainda o ponto certo do discurso. Esse discurso de tecnologia, de informatização, não sei o quê, isso é importante para o eleitor? Para a maioria do eleitor? É uma outra questão. Por exemplo, eu lembro bastante da campanha do Íris em 2004, para a Prefeitura de Goiânia, depois que ele perdeu o governo em 98, perdeu o Senado em 2002. Ele estava no fundo do poço político dele e ele tentou, os aliados falaram, não, você tem que ser candidato a prefeito de Goiânia para voltar. Ele foi convencido, foi lá. E daí o discurso dele foi o seguinte: ele chegava na televisão, naquela época a televisão tinha muito peso, e falava: o asfalto vai passar na frente da tua casa. Por quê? Porque Goiânia tinha, sei lá, eu não sei o percentual, mas pelo menos uns 20% acredito que não tinha asfalto na periferia. O asfalto vai passar na frente da porta da sua casa. E era uma campanha super difícil, Pedro Wilson em reeleição, governo Lula, dos primeiros 2 anos de governo Lula, o governo Lula novinho, né? E colocando recurso no Pedro Wilson, foi para o segundo turno, e o Íris ganhou com esse discurso. Eu não sei se foi nessa eleição ou na seguinte, na reeleição. Acho que foi nessa. Vamos asfaltar todos os bairros de Goiânia. Nessa eleição. Era as duas principais promessas do Íris, asfaltar todos os bairros e resolver o problema do transporte em 6 meses. O Íris era bom baixar essa chave, né? Por exemplo, a chave da eleição, da última eleição que ele disputou, foi: olha, Goiânia está desarrumada, e a responsabilidade é minha, né? Porque eu deixei o sucessor, que era o Paulo Garcia. Né? E vou voltar para poder arrumar as contas e arrumar a cidade. Basicamente, esse foi o discurso de resistência de Íris. E, de fato, qual que é o de agora, né? Qual que é? O da continuidade? Qual que é aquela necessidade? Com a aprovação de Caiado que chega a quase 90%. Qual que é a necessidade hoje do eleitor? Alguém foi atrás disso? Qual que é a primeira necessidade do eleitor para a gente fazer um discurso? Porque às vezes o candidato propõe aquilo que ele quer propor, mas não é o que o eleitor precisa, né? Assim, o Wilder mesmo, né? Ele tem o PL, né? Tem essa rota 22, né? Que eles estão fazendo. Sim. Em tese, isso conectaria o eleitor. Conecta mesmo a necessidade do eleitor? Ou é só eu não acompanho, é só um movimento para defender as bandeiras que o PL defende nacionalmente, tudo, que é muito mais identitária. Identitária do ponto de vista esse de esquerda, mais deles mesmo, né? Acho que falta de costumes, não sei o que e tal. Acho que faz uma coisa muito forte, Fred. Ele mobiliza. O Rota 22, ele é um bom mecanismo de mobilização. Então, ele mantém o exército, né? E o bolsonarismo vive muito de mobilização. Vivo, né? E preparado para o... Que é hoje o grupo que faz isso, né? Isso. Hoje é o grupo que faz isso. Porque para mim, uma coisa que
falha ao se pensar o bolsonarismo é que ele é um produto de rede social. Acho que ele usa muito bem rede social para mobilizar as pessoas nas ruas, nas casas, mas, obviamente, o voto é físico, é pessoal. Então, a pessoa vai votar e vai sair de casa e vai para o WhatsApp ou vai para a rede social para poder defender e replicar as teses que eles defendem. Então, a mobilização do bolsonarismo, ela é muito boa, muito bem feita. Então é isso, assim, o Hilder trabalha com essa perspectiva, assim, não tem conteúdo programático, discurso de oposição nenhum, porque ele acredita que essa mobilização, manter esse eleitor ativo, né, conectado à pauta bolsonarista, vai garantir a ele a eleição. Pode ser. Foi a aposta do Fred aqui em Goiânia, né? E, de fato, eles têm histórico para apostar nisso. Funcionou, ganhou o primeiro turno. Terminou o primeiro turno na frente. Lá em Anápolis também foi. Anápolis também. Anápolis tem algumas características do Márcio diferente aqui do Fred, né? O Márcio foi construindo uma imagem primeiro, né? Ele foi candidato, já tinha sido candidato a prefeito em outra eleição, acho que se não me engano, pelo MDB. Ele se apresentou, depois candidato a deputado federal e foi eleito como suplente, e sempre aparecendo mais conteúdo com conteúdo programático. A diferença é que o Márcio percebeu que lá em Anápolis ele não teria espaço no MDB, ou teria dificuldade, porque o MDB já estava na base do governador e poderia ser que ele não seria candidato pelo partido. Aí ele vai para o PL, tem garantia, e aí sim, aí junta parte da mobilização que o PL garante a ele, junto com um trabalho que ele mesmo fez enquanto político, enquanto candidato a deputado, enquanto a prefeito. Ele vai apoiar Daniel Vilela, já teve uma declaração dele assumindo isso. Daniel Vilela. Porque Daniel apareceu... Caiado, embora ele tenha ido do MDB para o PL, eles apoiaram o Márcio na eleição. No MDB foi um dos principais... Um dos principais aliados do Márcio nessa eleição para prefeito lá em Anápolis foi o Hamilton Batista, que é um deputado do Hamilton Batista Filho, né? Que é deputado do MDB e tal. Então a relação e qual que é a bronca de Anápolis com o MDB e com o Marconi Perillo? Com o MDB histórico, né, Vacilo? O MDB tem essa dificuldade de se conectar e falar com o eleitor anapolino e deixou esse espaço e esse espaço não fica vazio, né? Na política não existe espaço vazio. O Marconi ocupou esse espaço no imaginário do eleitor anapolino, e aí, junto com os benefícios que o Marconi falou que ia trazer, e alguns trouxe, e trouxe alguns... Santilismo isso, tem também a questão uns traumas do Santilo antigo e tal, mas eu acho que aí afetou Íris e Maguito. Existe uma questão... Algumas questões... Política tem ícones, né? Tem ou momentos ou algum fato que trata de... Ou fatos que tratam como ícones. Pro Anapolino é a questão da saída de uma empresa têxtil, chama Vicunha, né? De lá e culparam... E é num bairro importante da cidade. E culparam o Maguito por ter deixado isso. Então... E aí cai na conta do MDB. E caiu na conta do MDB também a briga com Santilo, Íris e Santilo. Acho que tem a Perdigão também, né? Que não ficou entre Jataí, Rio Verde e Anápolis. E aí aproveitou, né? O PSDB aproveitou isso. Na época, os tucanos aproveitaram isso para dizer que que Anápolis perdeu. O Maguito não. Também. O Maguito levou o Perdigão para a terra dele, Jataí seria. Então, assim, você tem agora o Marconi foi perdendo o eleitor anapolino. Isso eu acho que tem a ver também com a atuação dele em todo o estado. Não é que existe hoje uma conexão. Tem. Ele conseguiria recompor, talvez conseguiria recompor pelo que ele entregou. Ele buscar o vice lá, por exemplo. Pode ser. Mas eu não sei se hoje o eleitor também já passou, né? Já passamos são 8 anos que ele está fora do poder. Então, talvez isso pode ter mudado. Eu não tenho pesquisa, nunca li pesquisa sobre isso. O eleitor pode ter mudado a percepção sobre ele. Como é que você acha que entenderia o eleitor anapolino se, por exemplo, um dos candidatos a vice do Daniel é o Gustavo Mendanha, que foi prefeito de Aparecida de Goiânia, onde hoje o prefeito é um Vilela, que é Leandro Vilela, primo do governador Daniel Vilela. Gustavo Mendanha
criaria um ruído dentro de Anápolis como vice? Eu acho que ele dá oportunidade para os opositores construir esse discurso. Só que eu acho que o Daniel, o pontapé inicial como governador, está adotando a medida correta com relação a Anápolis, na minha opinião. Ele já foi 2 vezes em uma semana, pouco mais de... Acho que 15 dias de governo. Deu mais de 15 dias já? Já foi 2 vezes em Anápolis. E tem o prefeito. Tem o prefeito que lá. Que é bem avaliado. Que é bem avaliado. Mas eu acho que Anápolis tem isso, assim. E já trocou a Codego. Não. O comando da Codego. Isso, ontem ele teve... Colocou um anapolino lá, um aliado do Márcio. Ontem ele teve na posse desse novo... É presidente, né? Da Codego. Presidente. Teve recentemente lá de novo com a pauta sobre segurança. E ele disse, nessa primeira vez que ele teve lá, como governador, disse que vai estar toda semana presente. Então, que foi o que o Marconi construiu em Anápolis, né? Principalmente. Teve entrega? Teve. Durou 20 anos alguns entregas. Prometeu, depois do primeiro ou segundo mandato, e foi entregar no último. Aliás, aeroporto de carga... entregou. Oi? Aeroporto de carga já saiu? Aeroporto de cargas ainda não saiu. Ainda não saiu. Então é um problema. Só até que é um dos... o aeroporto de cargas é um dos 2014. ícones de Anápolis que, como a Vicunha serviu para desgastar o Marconi serviu para desgastar o Maguito, o Caiado serviu para desgastar o Marconi, porque o aeroporto de cargas é um problema lá, por causa de questão de engenharia, teve que gastar milhões ainda e não resolveu. E aí esse discurso caiu muito bem, colou muito bem em Anápolis, muito bem contra o Marconi. O Centro de Convenções. O Centro de Convenções entregou uma no final. Que é meio que o Oscar Niemeyer de lá, né? Aquela obra que parece que nunca terminou. Não, até terminou. O problema é que ela não teve finalidade, né? Ficou 20 anos... Ficaram 20 anos falando de Centro de Convenções, entregou um local lá de início, que era um Centro de Convenções, que hoje é a Havan, né? Lá. Depois, aí sim, construiu. Mas aí quando quase virou a prefeitura. Então, a atual... tem quase propostas. Que foi para lá a prefeitura? Não, tem proposta. O prefeito falou, vamos transferir para o Centro de Convenções a prefeitura. O Daniel veio com uma proposta numa reunião na CIA de transformar numa rodoviária igual aqui em Goiânia, rodoviária que tem o Shopping Araguaia, né? Isso. Então, assim... Shopping rodoviária. É isso, mas assim, nesse governo Caiado, não teve grandes atividades num espaço tão nobre. Agora, Sertorato, vamos para um outro ponto aqui, que é a gente entender o que são, a gente entender as armadas dos candidatos. Aquela estrutura de apoio para pedir voto no interior. E a principal dela de candidatos. Sim. Aí você tem a estrutura mais ligada a Daniel, a Marconi, o Wilder e ao PT, que ainda não tem um candidato. A vantagem aí dá para dizer que é da estrutura de governo? Completamente, estrutura do governo, né, Vacil? A gente tem um governo, 8 anos, né, e o Caiado nutriu isso bastante no interior, e a gente tem um estado que, não é um estado, a política brasileira, é a política total, mas no Brasil acontece mais isso, e em Goiás acontece acho que mais ainda. As pessoas vão pro governo. Gravitam, né? Gravitam. É um imã. Exatamente, é um imã. Você tem grandes opositores, às vezes fica um tempo na oposição, vai pro governo e fica o restante. Troca o governo, mas ele não deixa de ser governista. Tem muita gente assim. Então, normalmente, o governo já sai com uma vantagem muito grande. E nesse caso, como a gente já falou aqui, que teve muito pouca oposição do PT, do Wilder, de quem queria ser e quer ser candidato ao governo. PSDB, né? Do PSDB, do Marconi. Então, o Caiado deitou e rolou. E assim, hoje a estrutura do governo é muito grande. A gente tem a mobilização aí do... Estrutura de candidatos a deputado federal e estadual. Né? Federal, estadual, número de prefeitos, né? Número de vereadores, gente para exército para pedir voto, né? Na hora que começar... Agora, esse é um problema de que tamanho para Marconi, para o Wilder, para o PT? Assim, é capaz de inviabilizar? O Marconi é muito problemático. O Marconi sempre ganhou com muito apoio.
Inclusive em 98, que ele não tinha o maior apoio, o Willis tinha o maior apoio, mas ele tinha apoio de grandes prefeitos, né, cidades importantes e de estruturas partidárias importantes. O PPB, como você citou, que é o PP hoje, né, tinha grandes lideranças, Alcides Rodrigues, Balestra, enfim, que apoiavam ele. Não foi um candidato que saiu do nada. Agora, pro Wilder, eu acho que é menos problemático. O bolsonarismo tem menos problema com isso. A gente teve em 2018 o Bolsonaro ganhando com muito pouca estrutura de poder, rede social, discurso, extrema-direita, e eu acho que o Wilder, que nem você falou, mobiliza. É importante nisso, porque a mobilização do bolsonarismo é diferente da polarização da estrutura partidária, né? É o cara que vai lá e fala com o eleitor e com militantes diretamente, e consegue uma estrutura de militantes independente de partido político. Então, acho que pro Wilder é menos problemático, pro Marconi é mais. Eleição nacional, ela pesa na pré-campanha e na campanha. Onde é que ela pesa mais? Ou não pesa de jeito nenhum? Eleição nacional sempre pesa aqui na campanha. Se a gente for pensar em eleição nacional, seria PT contra PL, né? Lula contra Flávio Bolsonaro hoje. Mas não podemos deixar de lado o fator Caiado, porque de qualquer forma pode ser que ele não esteja na polarização da intenção de voto, mas ele ser de Goiás e ser o grande cabo eleitoral de Daniel. Isso, eu digo no país, né? O Caiado ainda tentando, o Caiado tenta entrar nesse jogo político ainda nacional, não conseguiu ainda segundo as pesquisas, mas está no início. Pode conseguir, pode virar uma terceira via, vamos ver o trabalho do Caiado. Agora, quando vem para o Estado, a gente descarta o PT, não é descarta, mas deixa um pouquinho de lado. O PT tem a sua importância, todo mundo que tem voto tem importância. Ele tem a sua importância, mas é uma importância minoritária, e daí a gente vai falar de Caiado contra o caiadismo contra o bolsonarismo. Daí que é Daniel contra o Wilder. O Wilder também hoje é um grande ponto de interrogação, que a gente não vê ele aqui no estado fazendo campanha, mas por ter Jair Bolsonaro por trás, você tem que dar apoio para ele, você tem que dar crédito para ele. Então hoje a disputa, na minha opinião, é essa. E o Marconi correndo por fora. Né? No PL que está fazendo pré-campanha é o Gaia, assim. Né? Pois no PL pelo menos pegando, por exemplo, no último evento aí de sábado, quem tá... Que é o Acorda Goiás. Foi o Acorda Goiás, que mobilizou... Deu muita gente. Mobilizou centenas de pessoas lá no Tatersal de elite, um local quente, pleno sábado da tarde. Então, assim, tem que reconhecer que teve um papel de mobilização considerável aí. Caia é pré-candidato ao Senado. E é pré-candidato ao Senado, mas tá aquele negócio, nesse processo do Rota 22, ele tá mobilizando a base dele também, a base bolsonarista também. Mas com um detalhe. Sem o Wilder. Sem o Wilder. Pois é. Aí é um outro gancho para uma questão nacional, né? Existe briga local dessa mesma direita aí, né, dessa extrema-direita, e existe nacionalmente também. A gente tá vendo anteontem, o Carlos Bolsonaro partir para cima do Nicolas. E isso porque o Nicolas já tinha sido Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, pelo PL, que é um ícone, hoje é um dos ícones desse bolsonarismo, dessa extrema-direita. E aí, não só o Carlos foi para cima do Nicolas, como também o Eduardo Bolsonaro foi para cima do Nicolas lá nos Estados Unidos, a ponto do Valdemar e do Flávio vai ter que ir lá nos Estados Unidos para conversar com o Eduardo para ver se enquadra o 03, né? O filho 03 do Bolsonaro. Aliás, o que já gerou de problema esse Eduardo Bolsonaro pro bolsonarismo, hein? E aí o Carlos também tá virando, né? Porque o Carlos tá rachando a base hoje num dos principais estados bolsonaristas no país, que é Santa Catarina. Pois é. Lá pode rachar o grupo lá, né? Tende a rachar, né? O grupo. Tende a rachar. E aqui tá demorando muito uma conciliação, né, dentro do PL entre Gaia e o Wilder. Já tem uma avaliação interna no PL de que isso está sendo pior para o Wilder, que vai minando a confiança dele. E ao mesmo tempo o Wilder é uma guerra fria também, né? E o Wilder também vai construindo um discurso contra o Gaia, que é falar que o Gaia não é o de direita mesmo, porque ele está se aproximando do governador,
Daniel Vilela, do ex-governador Ronaldo Caiado, eles resgatam as histórias e as críticas que o Caiado e o Daniel e o Gaia trocaram há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, na verdade, não tende a se aproximar, está tendendo a se afastar ainda mais. Nos últimos dias teve um movimento, Eduardo, muito interessante aí, que foi alguns deputados, alguns parlamentares irem para as redes e falar, tem que votar, o cara de direita tem que votar no candidato a governador e nos senadores. Do PL. Do PL. Não pode sair disso aí. Mas aí como é que faz com o prefeito de Anápolis? Como é que faz com não faz, né? O porque... próprio Gaia que não está engajado? Como é que resolve? O bolsonarismo, ele é muito fiel nessa questão. Na hora que fecha e tudo mais, eles votam, de fato, unido. Mas é difícil você pegar e falar, não, tem que seguir essa linha e todo mundo do seu grupo político seguir essa linha. Ainda mais que a gente tem vários históricos aqui em Goiás que muitos dispersam, né? Eu lembro da eleição em que era Marconi, o Caiado, quando o Caiado foi eleito senador. E o candidato do Senado da chapa do Marconi era o Vilmar Rocha, né? E muitos no interior era Marconi e Caiado. E ganhou Marconi e Caiado, né? O candidato do Caiado era o Íris, né? E o candidato pro governo e o candidato do Marconi pro Senado era o Vilmar. Mas fechou Marconi e... Isso no bolsonarismo é mais difícil acontecer. Mas uma briga entre o pré-candidato ao governo, o Wilder Moraes, e um dos maiores expoentes, que é o candidato ao Senado, que é o Gayer, isso é problemático, né? E o Gayer, por opção própria, o Gayer estava do lado do Daniel Vilela, com o PL, né? Ele negociou muito tempo, e o Wilder foi lá no Bolsonaro e conseguiu costurar a pré-candidatura dele. O Jair deu sinal verde para ele ser candidato. Daí que teve o racha. Porque se o PL tivesse com o Daniel oficialmente, né, seria muito mais fácil para o Gayer ser eleito senador. Mas nós estamos caminhando já para o final e eu queria aproveitar a expertise de vocês dois aqui. O Fred cobriu parte de economia, a área de economia durante um tempo, e você já viajou pelo mundo, né? Está sempre ligado no mundo. Então, uma pergunta para cada um de vocês. Economia, isso é o que define a eleição? Essa é uma leitura que sempre ouço. No fundo, é o bolso que define o voto? Sim, é o que define o voto. Mais do que ideologia? Mais do que ideologia, isso aí, porque é o que põe a comida na barriga, né, do cidadão, que envolve não só isso, assim, o próprio Felipe Nunes, nessa mesmo podcast aí do assunto, ele fala da questão que tem um eleitor que não quer só esses benefícios, que é coisa que dê status aí. Status tem a ver com questões econômicas, né? Se você se colocar diante da sociedade numa posição de destaque. Então, isso é financeiro e econômico. É você não só ter o dinheiro para poder viajar, mas você poder viajar de avião. De avião. Você ter um carro, você sair da situação da moto, do ônibus, que muita gente voltou para ter um carro, e hoje o carro está caro. É o Titãs. Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Diversão e arte, isso mesmo. Então, e aí, assim, aí você vai pegar os números econômicos do governo, os macros econômicos são bons. Você tem queda do desemprego, aumento da renda, como é que é emprego em situação de quase plenitude? Pleno emprego. Pleno emprego e tudo. Mas você vai olhar a questão da carestia, é o que está pesando. Eu falei agora, o carro na época do governo Lula, você pagava ele mais barato, era 30, 40 mil, tal, 50 mil dependendo do carro, dividido até em 90 vezes. Você não consegue dividir em 90 vezes. E o justo está 15%. E o carro mais barato custa 80 mil. E o endividamento da população está muito alto. E aí entra a questão do endividamento que está pegando, porque parte da renda é consumida pelas dívidas e pelas bets hoje, que é um outro fenômeno. Então, acho que tem essa questão econômica pesa, e não pelo ponto de vista que o governo está vendo, que é esses índices aí, que são maravilhosos e tal, agora o dólar abaixo de R$5 e tal, mas não é isso que põe a comida a comida e as outras coisas que dão status, outros objetos que dão status na vida do cidadão. Vacil, economia ruim derrota candidato. Não tem nem jogo. Agora, economia boa nem sempre faz o candidato vencer.
Porque daí depende de outros fatores. Quando o bolso tá bom, quando o cara olha pro lado, não, tá bem, agora eu quero outra coisa, quero outra, e vamos ver. Mas quando a economia tá ruim, Biden perdeu a eleição pro Trump, por quê? Porque a inflação aumentou lá gigantescamente. É caristia, igual aqui. E os democratas lá não souberam mexer isso na campanha. Eles começaram a fazer ir para vamos fazer questões ideológicas, debater isso, tudo mais. Enquanto o eleitor estava vendo, não, véio, o meu salário comprava isso antigamente. Eu só comprei isso. Vacil, o americano médio, ele não é acostumado com crediário igual a gente. Lojas do Arapuã, lojas de Bahia, Casas Bahia. Arapuã, você foi longe. É porque Arapuã foi uma das principais casas de quem estuda, claro. Que vendeu, começou a vender crediário junto com as Casas Bahia. No americano não tinha isso. Hoje, eles para comprar o celular, roupa, é dividido no cartão. Eles não estão acostumados com isso. Sim. Não é acostumado com crediário, cara. E lá o liberalismo é muito mais forte. Ou seja, a guerra no Irã agora subiu o petróleo, assim, quase dobrou. Isso tudo é repassado para o consumidor lá. Direto. Aqui não, aqui ainda tem principalmente no governo Lula, no governo Temer eles tentaram tirar isso, fazer igual nos Estados Unidos, mas no governo Lula eles dão uma segurada, a Petrobras dá uma segurada. Lá não, lá é passado e a pessoa que... Por falar em guerra, é aí que vai o segundo ponto. O Trump vai comprando briga com todo mundo, vai entrando em guerra com todo mundo. Acho que ele olha para o espelho e também começa uma guerra com o topete, com o topete dele. Com ele mesmo diante do espelho. Só que agora ele foi para cima de Jesus Cristo, ninguém menos, e do Papa. Que é americano. Confrontando, foi para a guerra com um símbolo. Isso é muito forte. Muito forte. Teve que recuar, né? Teve que recuar. Eu acho que aquilo ali foi um erro. Porque, assim, colocaram e daí viram que não pegar bem. Porque o eleitorado americano vamos lembrar que foi uma muito fundamentalista. Dele, uma postagem e ele meio que se comparando ele vestido de Jesus Cristo, curando uma pessoa que até na hora que eu olhei a imagem pareceu Barack Obama, aquela pessoa que estava sendo curada, não sei porquê. Mas depois eu fui ver, de fato, não tem os traços. Mas isso nos Estados Unidos é heresia, porque a gente tem um eleitor muito fundamentalista. E esse eleitor fundamentalista é a base dos republicanos e a base do trumpismo. A base do MAGA. Do MAGA. A base do MAGA tá isso, que é a sustentação exatamente. Dele. Não é o eleitor das costas, né? Costa Oeste, Costa Leste, que esse é um eleitor mais progressista e tal. Tem os conservadores, mas é bem misturado. É o eleitor do centro, eleitor rural, eleitor de Kansas, de Arizona, do Arkansas. Então, assim, esse eleitor pega bastante. Então, o Trump é aquela... Você falou da coragem, né, Fred? O Trump sobra coragem, né? Assim, ele sai atirando pra tudo quanto é lado. Se fica na dúvida se coragem aí... Aí beira uma coisa mais de questão psicológica mesmo, questão psiquiátrica. Exatamente. Muito bem, gente. Estamos aqui na reta final. Papo muito bom, muito tranquilo, conversando sobre eleição. Mas tem hora que a gente tem que respirar, a gente tem que, né, relaxar um pouco. E o Fred eu conheço bem, ele é um sommelier de séries de TV. Mais sério do que filme, né, Fred? Mais sério do que filme. Não vê só uma também ao mesmo tempo, não, né? Se tiver 3 telas, são 3 séries ao mesmo tempo. Quase isso. Quase isso. E quase não tem noite de sono, dependendo da série. O que você sugere pra gente? O que você tá vendo agora que tá bom? Vacil, é o seguinte, a gente falou aqui no modo de vida americano, tem uma série muito boa, que é Peach, que já tá na segunda temporada, já terminou a segunda temporada, que tava na HBO, se não me engano. E aí eles fazem, que é tipo um ER, né, que como é que fala? Emergência. Esqueci o nome agora, uma série também antiga. Emergência no hospital. No hospital, só que Peach é o nome do hospital de Pittsburgh e tal. Mas eu acho que interessante é que vai ocorrendo vários fatos durante os atendimentos, né, nesse pronto-socorro, mas são as críticas sutis ao modo de vida americano. Assim, você vai vendo, assim, igual o caso, por exemplo, tem uma cena que o ICE entra para dentro do
do pronto-socorro e deixa a equipe toda puta de enfermeiros e médicos, porque os caras estão lá, enquanto o cara está lá passando mal em situação de risco de vida, o cara está do lado algemado e tal, não deixa o cara sair. Tem a cena, por exemplo, de várias famílias que tem que arranjar um jeito de custear, porque lá o plano de saúde, lá não tem um SUS, né? Então tem o caso de um cara mesmo que tem que fugir do plano de pronto-socorro ou evitar o máximo de ficar no pronto-socorro, que a conta vai chegar a $100 mil, $60 mil, se não me engano. E o cara volta, passa mal e volta numa situação já quase de morte, já porque... Então, assim, tem uns detalhes E ocorre interessante, nessa temporada, porque eles vão contar a 12 horas de plantão. E os 12 horas de plantão é no dia 4 de julho, né? Que é o feriado da Independência Americana. Então é interessante. Essa série aí, eu acho que vale a pena assistir. E a outra que eu tô reassistindo, que é muito boa, que faz uma crítica a esse momento distópico que a gente vive. E ele faz um exercício de uma série que foi lançada pela HBO em 2018 ou 2016, que é Years and Years. Aconselho que a gente puder assistir, que vai fazer um exercício do que esse discurso de extrema-direita, de negação, e de outras coisas, de rompimento com o antissistema, com o sistema e tudo. E aí ele faz exercício para o que vai ocorrer, inclusive, aí isso é na Europa, né? Ocorre na Inglaterra. Que tudo que aconteceu, o Brecht, tudo, eles fazem todo esse exercício para mostrar o que vai ocorrer com as civilizações, com a sociedade inglesa, e aí invade para a espanhola, para outros países da Europa. Então, essas duas dicas aí de série. Eduardo, o que você está lendo, Eduardo, ou vendo? Tô um pouco sem tempo para ler, mas assim, eu peguei há pouco tempo um clássico, né, do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Comecei a ler, ainda não tô ainda no início. Inclusive eu sei que é um dos seus autores favoritos, o Gabriel Garcia Marques, jornalista. Tem o Crônicas de uma Morte Anunciada, que eu super recomendo, é um dos livros mais fantásticos que eu já li, pela narrativa, né? É um dia em que o protagonista vai morrer, né? Ele conta isso lá na primeira página, e ele vai narrar tudo que acontece no dia em vários aspectos, até chegar na morte da pessoa. Do protagonista. É maravilhoso esse livro, eu já li há muitos anos, mas sempre é bom reler, né? E eu te lembrei aqui, o último livro que eu li é do Dostoiévski, que é um autor fenomenal russo, que é O Jogador, que é um livro também que é maravilhoso. Ele é curtinho, dá para ler tranquilo, é fácil de leitura, e te prende do início ao fim, mas que fala dessa questão do vício de jogo, né? Também tem a questão, um pano de fundo romântico e tudo mais, que é muito bom, mas a questão do jogo, eu acho assim, e a gente é um assunto extremamente atual com essas bets, né? Mas no livro dele, ele é um pouco mais antigo, o livro dele era o cassino mesmo, cassino presencial, de você entrar. E assim, não sei se todo mundo, se as pessoas foram, aqui a gente não tem cassino, mas assim, eu já fui algumas vezes no cassino, eu gosto de jogar, mas só de brincar, não é de jogo, mas é o que a gente sente no cassino mesmo, o livro passa isso. Quando você começa a ganhar no cassino, você se sente a pessoa mais, assim, importante do mundo, você se sente o cara. Ah, mas então eu conheço isso. Conhece? Conheço. Não, quantas vezes nós montamos cassino lá na roça, na mesa de truco, rapaz, aí, também começa a ganhar, não faz, exatamente, mas é o mesmo sentimento, sobe na mesa, exato, e daí você começa a ganhar, assim, você perde a noção, e é o que ele conta, é a sensação que ele passa no livro, e daí você perde, porque a maioria dos jogadores no final perde, né, quando tem o dinheiro no cassino, sai quebrado. Agora, e é uma questão pessoal dele, né, do Dostoiévski, porque ele perdeu muito dinheiro no jogo, e essa obra ele escreveu, inclusive em tempo recorde, porque ele ia perder todos os direitos das obras dele, e ele fez essa obra para dar como garantia do dívida de jogo que ele tinha. Ou seja, além de tudo, é uma autobiografia, entre aspas, dos Dostoiévski. Tem um fundo romântico também. Tem um fundo romântico maravilhoso também. E dele próprio também, porque ele contratou uma moça para poder datilografar e acabou se casando com ela. Ah, exatamente. Boa lembrança. Boa lembrança. Uma história aí também. É um livro que eu recomendo, assim, de olho fechado. Sobre os 100 Anos de Solidão, tem uma série na Netflix.
Mas você sabe que eu ainda não tive coragem de ir lá para poder ver. Muito elogiada, muito badalada, mas eu ainda não vi. E foi feita com autorização da família, com acompanhamento. Então, ficou uma super produção e muito próxima, muito fiel, ali de fidelidade com a obra. Mas eu ainda não fui ver, porque a lembrança do livro Quando a gente gosta boa, né? de um livro, a gente fica com medo de assistir e isso atrapalhar a nossa lembrança do livro, né? Eu te entendo completamente. Olha, eu também quero dar uma dica. Por favor. E a minha dica é muito simples. Eu também fico vendo séries. Eu poderia citar aqui algumas que eu fico compulsivamente vendo. Mas eu quero citar uma que... Sabe quando você entra naquelas vibes, naqueles buracos de propaganda tailandesa? Não sei se já... Aí começa a aparecer no seu celular, assim, várias propagandas Tudo de Tailândia, tudo da Tailândia. E muito engraçado e muito boas. Eu Eu caí numa coisa parecida dessa daí, que é um seriado chamado O Mentalista. Ele é um consultor de uma equipe, né, que faz investigação de crimes. Então tem um crime, a equipe e ele, ali meio no sentido de charlatão ou não, apresentando como alguém que enxerga, que vê, que é vidente, e não é, porque ele nega isso o tempo todo também, mas é o poder de dedução. E é muito, muito boa, né? Eu acho que, para mim, é o efeito catártico que os doramas causam em algumas pessoas. Aquela coisa boa, você sabe que no final vai ser desvendado. E é muito divertida, muito divertida. Eu gosto muito do personagem principal e de toda... Porque, além de tudo, tem esse aspecto de que ela é leve e divertida. Então, eu recomendo também. Vale muito a pena. Bom demais. Né? Muito bem, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Um bom papo, falamos bastante. E vamos atualizar, porque da agora para frente não tem descanso, né? Nós estamos aqui conversando sobre política. E como diz minha mãe, o povo politicando lá fora. Sem parar. 24 horas por dia. Você vai continuar fazendo a cobertura, texto seu pode ser conferido lá no noticiatodahora.com.br, pode ir lá, entra lá. Vamos fazer lá uma cobertura especial, contínua das eleições, não só as eleições em Goiás, eleições no Brasil. Muita análise, muito papo, entra lá que vai ter muita coisa boa. O Fred, colaborador do Portal GO. Vai colaborar mais, Fred. Mais mesmo. Dando muito trabalhar. Relaxo, né? Então, eu nem vou despedir aqui agradecendo, vou pedir desculpa. Perdão, qualquer coisa. Mas tá lá, gente. Confira lá, a gente também faz a cobertura da eleição, tem colunistas lá, notícia toda hora, o portal go.com.br. A gente é parceiro, tá sempre conjugando, né, os conteúdos e conversando também sobre as pautas. Sim, com certeza. Num clima para tentar entender um pouco o que acontece na eleição. Espero que você tenha gostado, tenha acompanhado. Essa edição você pode conferir nas redes sociais aqui do Portal GO. Você vai ter indicação aqui embaixo e também nos canais. E não deixe de ler portalgo.com.br. Aqui você acompanhou quem vai ganhar o podcast do portalgo.com.br. Um abraço, até a próxima.